distinto. Tengo un par de avisos más. Los hermanos que se van a bautizar el próximo domingo, después del culto, los hermanos, tenemos una reunión aquí mismo en el templo. Ocuparemos esos bancos aquí. Necesitamos pasar algunos detalles con Francisco, con Keila, con Miguel, con Geriel y con Iris, ¿no? Y necesito aquí después del culto tener una charla con vosotros para intentar ahí coordinar algunas cosas para el próximo domingo. Otra aviso es que ayer el hermano Ladislao trajo algo de verduras y todavía tenemos principalmente patatas. Están en el pasillo aquí. Entonces al final del culto, si alguien necesita o quiere recoger, tenemos algunas bolsas de plástico y podéis recoger también y llevaros a vuestra casa. En verano ya hace mucho calor. Por recomendación médica, necesitamos hidratarnos, ¿no? Hidratar bastante nuestros cuerpos. Y recomendado beber mucha agua. Pero claro, hay aquellos que prefieren siempre otras bebidas para refrescar el cuerpo. Si en España es muy fuerte la cultura de los bares, ahora en verano, entonces, con este calor, aún más. No sé lo que a ti te gusta beber para refrescarte. A mí me viene bien aquella Coca-Cola con hielo, una rodaja de limón. No sé, yo incluso una vez escuché una historia que en Brasil vi un pastor que al predicar no le ponían agua, le ponían Coca-Cola. No sé si es verdad o no, pero no os preocupéis, no llegaré a ese punto. Pero cada uno tiene su bebida favorita. A lo mejor algunos prefieren una cerveza muy fría, otros prefieren un iced tea, o sea, un té frío, otros un café de tiempo, otros una bitter cas, una cas de naranja. Seguramente en ese verano nadie va a pedir un chocolate a la taza o cosas así. ¿Por qué? Porque queremos refrescar el cuerpo. Yo no sé, cuando tú te vas a la mesa de un bar, lo que te gusta pedir. No sé lo que es que te apetece para refrescar el cuerpo. Pero además de refrescar el cuerpo, se hace muy necesario refrescar también el alma. Hoy quiero empezar una serie de pensamientos bíblicos más rápidos, pero sin perder la profundidad de la palabra de Dios. Porque si necesitamos refrescar mucho el cuerpo en esa época, no podemos olvidarnos de refrescar el alma. Y es la palabra del Señor que nos trae refrigerio. Yo he pensado en llamar esa serie de pensamientos bíblicos Refrescos para el alma. Y hoy quiero empezar esa serie con el profeta Habacuc. Dice así: el Señor me respondió, escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá su tiempo, no fallará. Aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá, por su fe vivirá. Es un versículo muy conocido, muy repetido, aunque muchas veces no conozcamos tanto el contexto. Refrescos para el alma. Hoy, ahí está refresco para el alma, pero hoy, vivir por fe. Padre, muchas gracias por tu iglesia reunida aquí, muchas gracias por esta mañana en tu casa. Aunque sea un rápido pensamiento bíblico, ayúdanos a entender la importancia que es vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a practicar
En el nombre de Jesús, amém. Antes de mirar o texto de Habacuque 2, volvamos um pouquinho para entender o contexto histórico do livro do profeta Habacuque. Estamos no reino de Judá, por volta do ano 626 a.C. O povo de Deus está mais lejos que nunca de los caminhos do Senhor. La mayoría de la gente en Judá vive como si no conociera la ley de Moisés, como si no existiera la ley de Dios. E o profeta Habacuque, profundamente incômodo com todo o que vê, com tudo o que está a seu redor, vai então falar com Deus, ou a lo mejor vai a quejar-se com Deus. E ele pergunta, aí no começo de seu livro, capítulo 1, ¿hasta quando, Senhor? ¿Hasta quando gritarei sem que tu escutes? E clamarei a causa da violência sem que tu salves? ¿Por que me haces ver iniquidade e haces que contemple tanta maldade? Ante mim solo há destruição e violência, pleito e contenda se levantam. Por isso a lei se debilita, e o juízo não se ajusta à verdade. El impío assedia o justo, e assim se tuerce a justiça. ¿Hasta quando, Senhor? É tanto pecado. São os jueces corruptos, são os ricos que explotam os pobres, são os governantes que vivem governando para seus próprios interesses. E quando vê tudo isso, e vê que nada passa, nada cambia, eu pergunto a Deus, ¿hasta quando, Senhor? Habacuque se queja ante Deus. É isso que ele vê em Judá dia tras dia? Violência, iniquidade, maldade, destruição, pleito, contenda, injustiça. Ele vê os ricos de Judá oprimindo os pobres, e por isso pergunta, ¿hasta quando? Alguma vez em tu vida já has vivido alguma situação muito incômoda e que tardava em passar, e has perguntado ao Senhor, ¿hasta quando? ¿Hasta quando, Senhor? Alguma vez em tu vida já has passado por isso? Eu sim. ¿Hasta quando? Eu não aguento mais. Quando vas a mover tu mano, Senhor, e fazer algo? Pois lo mesmo passa com Habacuque. E quando vemos hoje coisas, por exemplo, na tele, ou em direto, quando lemos nos periódicos, vemos coisas que nos incomodam, injustiças, violência, maldade, corrupção. Há notícias que eu não leio, não pinche enlace, porque não tenho condições emocionais. Quando há coisas aí, notícias muito, não leio. Maldade, corrupção, violência, perguntamos, Senhor, hasta quando, Senhor? É muito interessante essa estrutura do livro de Habacuque, porque esses dois primeiros capítulos é uma charla, é um diálogo entre Deus e Habacuque. Habacuque habla, Deus contesta. E claro, depois dessas quejas que hemos leído, as quejas de Habacuque, Deus lhe contesta, pero não lhe contesta da forma como ele esperava. Deus lhe disse, oye, vou fazer algo em vossos dias. Estou enviando hasta vosotros um pueblo terrible. Mira, são muito poderosos, são muito violentos, são crueles. Estou falando de los caldeus ou los babilônios. Eu vou permitir que os babilônios cheguem a Judá. É interessante que nessa época da profecia, os babilônios todavia não eram o império poderoso que venia a ser anos depois, pero Deus lhe disse, eu vou enviar a vosotros los caldeus, los babilônios. E o Senhor añade algo a sua resposta. Disse, luego passa como el huracán e peca, porque hace de sua força su Deus. E com essa resposta, a cabeça de Habacuque se queda aún mais bugada. Não entende nada. Como pode passar isso? Como Deus vai usar os babilônios? É verdade que os ricos de Judá são gente mala, são impíos, pero os babilônios eram aún mais impíos. Deus mesmo disse que eram pecadores, hacían de la fuerza su Deus, eram idólatras. Como Deus de Israel vai punir a maldade de seu povo usando a gente aún mais mala? Como Deus vai punir os pecados usando a gente aún mais pecadora? Como pode ser isso, Senhor, se somos povo tuyo? Vai a corrigir-nos usando os babilônios que são pior que nós outros? É que eu não entendo. Não tem sentido nenhum. Habacuque sabe que ao final, quando vem um exército estrangeiro poderoso, sofrerão todos. Sofrerão os impíos de Judá,
pero também sofrerão os justos. Quando venham os babilônios, pagarão os justos por los pecadores. E ao final de sua segunda queja, Abacuque disse: em mi puesto de guarda estarei, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá, e que he de responder tocante a mi queja. Ou seja, Abacuque disse: vou quedar-me aqui de pé esperando. Quero ver agora, Deus, que vas a contestar? Se és que pode contestar, que vas a contestar-me? Ou seja, Deus, e agora, que me dizes? Vou esperar, quero que me conteste. E é aí que Deus lhe contesta: oi, Abacuque, escreve a visão. Pode que a visão tarde em cumprir-se, pero em seu tempo se vai cumprir seguro, não falhará. Pode que se demore, pero sem dúvida vendrá, não tardará. En el tempo exacto se vai cumprir. E a visão é essa: aquele cuja alma não é recta se enorgullece, mas o justo, por sua fé, viverá. Oye, não vai ser assim para sempre. Os justos, os impíos, não sempre se saldrão com a sua. Sabe o impio, Abacuque? Aquele que tem orgulho em si mesmo, aquele cuja alma não é recta, aquele que vive em la vanidade. Oye, Abacuque, estes, aunque não pareça, pagarão. Não vão sair com a sua por sempre. Pero está bem, os impíos pagarão em seu momento. Está bem, pero mientras tanto, que será de los justos? Como viverão aqueles que te temem a ti? Como viverão em meio a toda essa tormenta de injustiça e iniquidade? Como viverá el justo? El justo, bueno, el justo por su fe viverá. Não morirá, por su fe viverá. Dia tras dia, por su fe viverá. Meus irmãos, essa palavra é um refrigério para nossas vidas. Essa palavra é um refresco para el alma. A lo largo de las generaciones, muitos foram os irmãos em Cristo que em momentos de lutas e dificuldades han tomado possessão dessa palavra e han repetido uns para os outros, ou incluso um repetido para si mesmo: el justo por su fe viverá. A situação é difícil, estamos em meio da tormenta, pero el justo por su fe viverá. Passamos por persecuções, por crises, pero el justo por su fe viverá. E já no tempo do Novo Testamento, nesse tempo, os primeiros cristianos, em meio das persecuções e ameaças, entenderam que não havia outra forma de viver, senão vivê-la por fé. Quando o apóstolo Pablo escreve aos Gálatas para defender que a salvação era solamente por la fé em Cristo e não através de obras, não através do cumprimento da lei de Moisés, ele disse, escreve Pablo aos Gálatas: todos os que dependem das obras da lei estão bajo maldição, pois escrito está: maldito seja ele que não permaneça e cumpra todas as coisas que estão escritas no livro da lei. E que por la lei nadie se justifica ante Deus é evidente. E aí habla de Abacuque, não? Porque o justo por la fé viverá. Pablo habla aos Gálatas. Quando mais tarde Pablo escreve aos Romanos, já em sua apresentação ele afirma: porque não me avergüenzo do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar para os judios e também para os gregos, porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada por meio de la fé e para la fé, como está escrito: mas o justo por la fé viverá. 2 vezes Pablo usa esse texto. E quando anos depois a igreja sofria persecução e alguns retrocediam para salvar suas vidas, o autor da carta aos Hebreus escreve esses irmãos para diverti-los, animá-los, dizendo: oye, não retrocedam, não vuelvam atrás. E ele escreve assim em Hebreus 10, 37 e 38: porque um pouco, e ele que há de venir vendrá, e não tardará, mas o justo por fé viverá por fé. Pero se retrocede, não agradará a minha alma. 3 vezes no Novo Testamento tendremos esse texto de Abacuque repetido. Não importa o lugar, não importa a época, a todos aqueles que han sido chamados por Jesucristo, a todos aqueles que han sido chamados de las tinieblas para su maravilhosa luz, não les queda outra opção. A nós outros que nos entregamos a Cristo, a nós outros que declaramos a Cristo, não nos queda outra opção. Nossa única opção é viver por fé. Como bem ha dicho Pablo aos Coríntios:
porque por fé andamos, no por vista. As segundas semanas em culto de jueves, que estão sendo muito buenos os pensamentos bíblicos, nosso irmão Ladislau falou sobre a vida de Job. E mirando a vida de Job, aprendemos muitas lições, mas sobretudo, vemos muito claramente essa lição de que o justo por sua fé vivirá. Porque Job lo perdeu todo. Perdeu suas casas, perdeu seus rebanhos, perdeu todas suas riquezas, perdeu seus filhos, perdeu sua aparência física, sua sanidade, se quedou totalmente enfermo, incluso a compreensão e o apoio de seus amigos, lo perdeu também. ¿Sabe lo único que Job não perdeu? Job solo não perdeu a fé em Deus. E Job solo conseguiu seguir adelante porque le quedou dentro de si a fé em Deus. Aprendo com Job, mis hermanos, que se tenho todo, pero não tenho fé em Deus, ao final não tenho nada. Pero aunque lo pierda todo, se ao final dentro de mim mantenho mi fé em Jesus, aunque não tenha mais nada, se tenho a Jesus, então lo tenho todo. Puedo perder a fé em los hombres, puedo perder a fé em las autoridades, puedo perder a fé em las instituições, puedo perder a fé em los gobernantes, puedo perder a fé em mim mesmo, só não puedo perder a fé em mi Jesus, porque o justo por sua fé vivirá. A fé é o cimento sobre o qual o edifício de nossas vidas está edificado. Se se quita o cimento, o edifício seguro que se viene abaixo. Podem quitar-me todo de minha vida, só não podem quitar minha fé em Jesus. A fé é o combustível que hace com que o coche de nossas existências se mueva hacia adelante. E aunque haya agujeros e atascos en el camino, en la carretera, mientras haya fé, el coche sigue adelante. Pero desabastecidos de fé, não vamos a lado nenhum. Sem fé não há movimento. É por isso que o inimigo quer destruir a fé em Deus. Como lo hace? Ele siembra divisiones. Ele siembra contiendas no meio da igreja. Ele põe trampas no caminho de los cristianos. Todas as semanas escuto histórias assim. Oye, a igreja aí passou isso, a igreja aquela passou aquilo, houve divisões, oye, o pastor caiu em pecado, houve escândalos. Todas as semanas escuto. O inimigo põe trampas, não somente no caminho de los líderes, mas também de los líderes, para que eles caigam e há escândalos. ¿Por quê? Porque ele quer matar a fé, roubar a fé, destruir a fé. Porque ele sabe que uma pessoa é tão forte, quanto forte seja sua fé em Deus. Uma pessoa é tão forte, quão forte seja sua fé em Deus. Porque em las tormentas, em los desiertos, em los hornos de fuego, en las luchas, em las dificuldades que vivimos, em las incertidumbres que aguantamos, lo único que te sostendrá em meio a todo isso será tu fé em Deus, porque o justo por sua fé vivirá. Como se quedará o cenário político e a economia e as guerras? Como vai ser? Como vamos a viver em meio a tudo isso? Vamos a viver de la única forma possível. Vamos viver por la fé em Deus. El justo por sua fé vivirá. Concluo perguntando, não sei, e tu? Como vai a tu fé em Deus? Já has creído em Ele de todo o coração? Ou nas horas de dificuldade te custa crer? A lo mejor me dirás, pastor, es que não tenho na gran fé. Pastor, es que não tenho na fé como deveria de ter. ¿Sabes qué? Es mejor tener una pequeña fé que no tener fé ninguna. Porque si no creemos, Dios no podrá hacer mucho. No porque no tiene poder, porque Dios puede hacer de cualquier forma, pero porque Dios es fiel a su carácter y su palabra. Entonces, donde no hay fe, Dios no obra. Ahora, quando cargamos a fé, aunque seja pequena como grano de mostaza, entonces, a partir de aí, a partir de uma pequena fé, Deus pode fazer grandes milagros. Se não temos fé, a lo mejor nem oraremos, pero se temos um pouco de fé, poderemos orar como os próprios discípulos de Jesus disseram. Oraram, Senhor, aumenta-nos a fé. Caminhava ao lado do Senhor
dia tras dia, durante anos. Vieram milagros, vieram coisas fantásticas, pero aún ellos se reconocieron com pouca fé e pediram a Deus, pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Termino dizendo que um dia, quando Jesus encontrou um padre, esse padre tinha um filho com um espírito imundo, um demônio. Os discípulos de Jesus haviam tentado expulsar o demônio, mas não haviam podido hacerlo. Jesus mandou que ele trajessem a muchacho delante dele, e delante de Jesus o espírito se manifestou. O padre do muchacho mirou hacia Jesus e lhe dijo: "Si puedes hacer algo, ten misericórdia de nós e ajuda-nos." E disse a Bíblia, então, que Jesus contestou: imediatamente o padre do muchacho dijo clamando. Jesus lhe pergunta: "Tu crees?" E o padre do muchacho contesta: "Creio. Ajuda mi incredulidade." Algumas vezes na vida, quando nos perguntem se creemos, contestaremos sem pensar, um rotundo: "Eu creio." Pero pode que algumas vezes seamos como o padre desse muchacho. Puede que haya dias que digamos: "Creio, pero não muito." Quizás há momentos onde estaremos aí débiles e digamos: "Creio, pero não como a mim me gostaria." Quizás há situações em que contestaremos: "Senhor, eu creio, não he dejado de creer jamás, pero hoje me cuesta hacerlo." Habrá momentos em la vida em que a mais linda e pura declaração de fé não será "eu creio." A mais bela e pura declaração de fé, salida do fundo de nossas almas, será um simples: "Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me em minha incredulidade, porque é difícil crer. Ajuda-me, Senhor, porque me custa vencer esse pecado. Ajuda-me, Senhor, porque me custa deixar essa prática. Ajuda-me, Senhor, porque me custa deixar esses pensamentos de muerte. Ajuda-me, Senhor, porque não aguento mais ver a meu filho ou minha hija assim." Ao final, pedir ajuda também é crer. Gritar por socorro também é demonstrar fé. E aquele dia, Deus viu o coração daquele padre e livrou o muchacho do demônio que lhe oprimia. Assim que viver por fé, muitas vezes será dizer "eu creio." Pero viver por fé também muitas vezes será dizer "eu creio, pero Senhor, ajuda-me, porque me cuesta crer. Não puedo, me cuesta." Ao final, decidi com sinceridade pedir ajuda também é ter fé. Ao final, alguns dias estaremos aí arriba de fé, outro dia estaremos mais abaixo, pero assim viveremos por fé, porque o justo por fé viverá. Que por lo tanto o Senhor nos bendiga a nós. Amém. Vamos cantar a canção que cantamos de "Vine adorarte." E ao final estarei orando para terminar esse culto.
tan maravilloso para mí. Gracias, Señor, porque muchas veces en nuestro día a día vemos situaciones, vivimos situaciones, vemos cosas y nos preguntamos: ¿hasta cuándo, Señor? E nessa manhã, assim como hiciste com Abacuque, hace com cada um de nós outros e repite, Senhor, a nossos corações, dizendo: el justo por su fé viverá. Como vamos a viver? Vamos a viver por fé. E muitas graças, Senhor, porque a fé em Ti não é defraudada. Nunca na história da humanidade houve alguém que, crendo em Ti, foi traicionado ou foi defraudado, Senhor. Muitas graças porque a fé em Ti é uma fé segura, Senhor. E agora o que mais pedimos é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus, o Padre, e que a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus esparcido sobre a face da terra, hoje e por sempre. Amém. Deus os bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el jueves.